Olá, investidores! Eu sou Catarine, economista e assessora de investimentos, e hoje eu irei abordar um ponto bem interessante no mundo dos investimentos: a reserva de emergência, que é aquele valor aplicado destinado a imprevistos, emergências mesmo. Eu sempre explico aos meus clientes a importância de se construir uma reserva de emergência, principalmente para quem está começando. Eu gosto sempre de falar que se começa pela reserva e, mesmo que conscientemente, as pessoas já montam suas reservas de emergência na famosa poupança ou aquele dinheirinho parado no banco. Esse dinheiro guardado é a reserva de emergência. Por isso é sempre bom começar com ela quando a gente monta uma carteira de investimentos. Bom, quando eu comecei a estudar o mercado, o Tesouro Direto era colocado como a melhor alternativa à poupança e esse valor guardado, esse dinheiro parado em banco, por ser um título de risco soberano. Ou seja, esse risco soberano ele é um risco atrelado ao país. O risco dele é atrelado ao Brasil. Então, tem uma segurança bem interessante. O Tesouro Selic, ele também é colocado como um título líquido. Lembrando que a liquidez é essa facilidade da disponibilidade do dinheiro em suas mãos. É o quão fácil, é o quão rápido esse dinheiro está em suas mãos, está em sua conta. Então, assim, em resumo, o Tesouro Selic é uma excelente alternativa à poupança. Mas os bancos têm lançado uma alternativa mais atrativa que a poupança e com liquidez diária, o tão famoso CDB de liquidez diária. Então não é aquele CDB clássico em que você precisa esperar até o vencimento do título para poder resgatar o dinheiro. Nesse CDB de liquidez diária você pode resgatar diariamente. É até uma forma de fazer com que o cliente não saia da plataforma do banco e que possa, de certa maneira, continuar consumindo aquele produto bancário, né? E realmente é uma alternativa muito mais interessante que a poupança e tem uma liquidez tão excelente quanto. Porém, olha que interessante. Quando eu comecei a estudar para minha qualificação para assessora de investimentos, que é a Ancor, meu certificado é da Ancor, eu fui apresentada aos fundos de investimentos D0 como uma alocação para reserva de emergência. Ok, Catarine, o que significa D0? O D significa dia e 0 a liquidez. Então, o D0 significa em quantos dias úteis leva para o dinheiro ser resgatado. D0 significa que o valor pode cair em conta no mesmo dia. O pode cair por causa das condições do fundo. Tem alguns fundos que têm limites de horário para fazer resgate, cotização, liquidação, certo? Ou seja, o D1 significa que leva um dia útil para cair em sua conta. O D2 leva 2 dias úteis e por aí vai. Só para trazer um exemplo com as datas. Em um fundo D0, se você fizer o resgate no dia 13 de maio, o dinheiro cai em conta no mesmo dia, 13 de maio. Se for um título D1, se você solicitou resgate no dia 13 de maio, vai levar um dia útil. Então, o dia 14, para que a gente possa disponibilizar o dinheiro, que vai cair em conta no dia 15. Ou seja, leva um dia útil, que foi o dia 14, e dia 15 ele já está em conta. Deu para entender? Ficou legal? Eu pensei em algo bem interessante, em fazer um gráfico, um comparativo muito mais ilustrativo. Então, assim, já que eu expliquei cada um, eu vou trazer um gráfico para a gente poder comparar um CDB de liquidez diária. Vamos colocar não aqueles CDBs de 101% do CDI, certo? Que são os mais comuns. Eu vou colocar o Tesouro Selic e vou colocar o meu queridinho, o meu fundo D0 preferido, que é o BNP Paribas Match. Que é um fundo, esse BNP Paribas Match,
Ele é um fundo de investimento de renda fixa, pós-fixado. Nossa, bagunçou? Ó, o pós-fixado, resumidamente falando, significa que no vencimento que serão dadas as contas. Por exemplo, 120% do CDI. A taxa está fixada em 120% do CDI. Porém, o CDI ele vai variar até o vencimento. Por isso ele é pós-fixado. Bacana? Vamos agora analisar um pouco o gráfico. Bom, eu estou trazendo aqui a tela do meu computador com o site do Mais Retorno. É uma ferramenta, uma plataforma que eu gosto de trazer para apresentar aos clientes algumas comparações de ativos, rentabilidades, alguns números, justamente para justificar a alocação ou até mesmo apenas fazer comparações, que é o nosso caso aqui agora. Lembrando que eu estou trazendo aqui para gente o Tesouro Selic, estou trazendo aqui o 101% de CDI, do CDB de liquidez diária, e o BNB Paribas Match, que é um fundo de investimento D0, renda fixa pós-fixada. Precisa ser o BNB Paribas? Não, eu vou inclusive trazer outros fundos de investimento D0 para que a gente possa ter mais exemplos, mas a ideia é justamente de fazer esse comparativo. Eu estou aqui com esse gráfico de rentabilidade, certo? E esse gráfico a gente consegue visualizar nesse período ótimo, tá? Período ótimo é porque a gente consegue visualizar de maneira mais abrangente esses ativos. A gente consegue fazer uma comparação mais interessante, certo? E se vocês, visualizarem, a gente traz aqui, ó, vocês podem ver que o BNB Paribas, ele tem uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic, que tem uma rentabilidade maior do que o CDB de liquidez diária, que está acima do CDI. Então, inclusive, eu vou até trazer aqui a comparação com a poupança para vocês poderem visualizar, inclusive, olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Vocês conseguem visualizar que essas alternativas, como reserva de emergência, como deixar o dinheiro guardado, é muito melhor que a poupança? Quando a gente fala que na poupança você perde dinheiro, é justamente por isso. Você consegue ver que a poupança fica abaixo do CDI, e muito abaixo, assim como os outros títulos conseguem não só superar o CDI, como trazer uma rentabilidade muito mais atrativa e a liquidez e a segurança que a poupança também oferece. Por isso, inclusive, eu fiz questão de mostrar para deixar bem claro o porquê você precisa tirar o dinheiro da poupança e aplicar realmente e guardar o seu dinheiro em um investimento que vai realmente fazer muito mais sentido e vai trazer uma rentabilidade e uma segurança tão atrativa, certo? Rentabilidade mais atrativa, no caso, é uma segurança tão boa quanto a poupança. Então, a gente consegue aqui visualizar no gráfico a diferença de você deixar o seu dinheiro guardado e rendendo em um fundo de investimento, no Tesouro Selic, até mesmo no próprio CDB de liquidez diária do banco, porque todos esses investimentos estão acima do CDI e conseguem ter uma rentabilidade muito mais atrativa e a liquidez necessária também, certo? Eu vou trazer aqui mais pontos, como, por exemplo, a rentabilidade histórica. A gente consegue visualizar que, por exemplo, no ano, o Tesouro Selic ele tem ganhado, nos últimos meses, nos 12 meses também. Aí você vê que é interessante. Nossa, a gente acabou de ver que no período ótimo o fundo de investimento supera, mas é que a gente está olhando historicamente, por exemplo, no mês, o BNB Paribas, que é o fundo de investimento, ele está realmente maior, porém, no ano de 2024, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, o Tesouro Selic ele tem ganhado, certo? Aí que você consegue visualizar os números. Em questões de consistência, eles são bem parecidos, a gente consegue visualizar que todos tiveram meses positivos, nenhum deles teve mês negativo. O maior retorno que a gente teve até então foi do Tesouro Selic, e o menor retorno também foi do Tesouro Selic. Aqui a gente traz alguns índices um pouco mais técnicos, como o índice Sharpe. O índice Sharpe mede o risco-retorno. Ou seja, ele mede se pelo risco que você correu, você teve um retorno interessante. Vale lembrar que aqui são títulos de
risco muito menor. E, gente, olha a poupança, olha isso aqui. Vocês estão conseguindo visualizar que o risco que você corre na poupança não compensa o retorno que você tem? O nosso ganhador justamente é o meu queridinho PNB Paribas, ou seja, que desde o seu início ele consegue trazer um retorno interessante. Ou seja, ele tem um risco e retorno muito bacana, porque pelo risco que você corre, que ele é baixíssimo, ele é muito baixo, a gente não pode falar zero porque é errado você falar que um risco é zero, porém ele tem um risco tão baixo, muito baixo, ele é um título muito seguro e pela segurança que você tem nele, você tem um retorno extremamente ótimo. Olha só o que sensacional, né? E aqui é uma questão de volatilidade, de fato a poupança foi o que menos tem volatilidade, considerando, claro, todo o contexto. Então, só para a gente trazer mais comparativos, eu vou trazer aqui um outro fundo de investimento. Vamos colocar, por exemplo, o CDB Plus da BTG, por que não? Deixa ele carregar aqui. Aqui, ó. Para continuar assim. Eu vou tirar aqui do CDB ou do PNB Paribas, para que a gente mantenha o título, para a gente comparar com o... Ih, ele saiu, peraí. Deixa eu adicionar de novo. CDB Plus, que é o fundo D0 da BTG, que é muito bom também, aloco os meus clientes nele também. Ele é bem interessante. Ele é muito bom. Ele é tão atrativo quanto o PNB Paribas. Você consegue visualizar que ele também tá ali, né, numa rentabilidade tão interessante. Ele é o fundo D0 da BTG, ele é um CDB Plus, ele também é D0, fundo de renda fixa, bem parecido com o do PNB Paribas. Quando a gente desce aqui, no mês, o BTG Pactu, o CDB Plus, o fundo da BTG, ele tá mais interessante, porém no ano, olha, nos 6 meses, olha como ele já ganha do Tesouro Selic. Tá vendo porque eu gosto de trazer o mais retorno? Você consegue fazer umas comparações muito legais, um estudo para melhor alocar o cliente. É sempre que eu faço, é assim que eu estudo, para verificar qual vai ser a melhor alternativa. Então, olha só que bacana, né? Que a gente já muda um pouco a rentabilidade histórica, porque a gente consegue visualizar que nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses, o fundo de investimento D0, que é o CDB Plus, do BTG, ele tem um retorno muito mais bacana. Tem ganhado aí. Aqui a consistência não muda muito. E aqui se repete também. Quando a gente faz a comparação risco-retorno, o risco que você correu, o retorno que você tem, o fundo de investimento do CDB Plus também ganha, ou seja, ele acaba oferecendo um retorno muito interessante para o risco que você corre, que nesse caso também é um risco baixíssimo, afinal ele é um título que tem uma segurança sensacional também. Volto a ressaltar, olha a poupança aqui, gente, negativa. Vocês que se preocupam tanto em não perder dinheiro, olha só, o risco que vocês correm na poupança nem compensa o retorno, você tem retornos negativos. Olha, isso aqui é péssimo, isso aqui é péssimo. Mas eu espero que tenha dado para visualizar. Se ficou alguma dúvida, pode vir nos comentários perguntar, pode vir também nas minhas redes discutir, a gente conversa melhor sobre isso. Mas então, esse é o gráfico que eu tinha para apresentar para vocês dessa comparação. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito bacana porque aqui você consegue visualizar e até mesmo eu como assessora conseguir estudar qual alocação vai ser mais interessante para o cliente. Olha de volta aqui. Então, vocês gostaram? Só pra constar, em sua maioria, os meus clientes estão alocados em fundos de investimentos. Porque você consegue uma diversificação e exposição a investimentos que um cliente, pessoa física normal, ele não consegue. E dentro do próprio fundo de investimento, você acaba tendo essa exposição, tendo essa diversificação, o que eu acho muito interessante. Mas, se você se sente mais seguro ao aplicar em um Tesouro Selic, por causa do seu risco menor, e poder ter essa segurança, também está bastante interessante. Só cuidado para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, a depender do valor que vai ser aplicado,
e do seu perfil e do seu momento, consulte um profissional qualificado para que justamente seja verificada as alternativas de diversificação para essas melhores alocações. O CDB ficou ali atrás dos outros, mas com toda certeza, ele é muito mais interessante do que deixar parado em conta ou perdendo na poupança. Bom, eu vou finalizar aqui, a gente chega ao fim de mais uma análise e se você quer ficar sabendo mais sobre o mercado financeiro e como alocar seus investimentos com as melhores estratégias, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixe também o seu like. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa ter diariamente dicas de oportunidades de investimentos e poder conversar comigo, né? Poder ali ver um pouco do meu dia a dia como assessora, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, comentários. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.